Senhoras e senhores, boa tarde. A Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tem a honra de receber os presentes para a cerimônia de posse de supervisora e vice-supervisora do Centro de Saúde Escola, unidade auxiliar da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, cargos que serão ocupados respectivamente pelas professoras doutoras Paula de Oliveira Montandon Rocama e Dinair Ferreira Machado. Anunciamos as seguintes autoridades já compondo a mesa diretora. Professor Dr. Valdir Gonzalez Paixão Júnior, neste ato, representando o magnífico reitor da Unesp, professor titular Pascoal Barretti. Professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu e vice-presidente do Grupo Administrativo do Campus de Botucatu. Professor associado Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Professora doutora Paula de Oliveira Montandon Rocama, supervisora eleita do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu. E a professora doutora Dinair Ferreira Machado, vice-supervisora eleita do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu. Registramos as seguintes autoridades que ocupam seus lugares na extensão da mesa diretora. O professor Dr. Marcelo Lanesa Felício, secretário municipal de saúde, neste ato representando o prefeito municipal de Botucatu, o senhor Mário Eduardo Pardini Afonseca. A vereadora Rose Ielo. Professor Dr. José Carlos Souza Trindade Filho, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Professor Dr. Trajano Saderberg, vice-diretor-presidente da FAMESP. Gostaríamos de agradecer as presenças de docentes, servidores técnico-administrativos, representantes de entidades, representantes da comunidade que se fazem presentes. O nosso muito obrigado por atenderem gentilmente o convite para participarem desta cerimônia. Registramos também a presença da ex-diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu, a professora Maria Cristina Pereira Lima, a ex-vice-diretora da Faculdade de Medicina, a professora Jaqueline Caramori, e também anunciamos a presença do vereador Luiz Aurélio Pagani, neste ato, representando o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, o vereador Antônio Carlos Vaz de Almeida Ucula. Aliás, convidamos o vereador Lelo Pagani para, por favor, ocupar lugar aqui à frente, por favor. E anunciamos a abertura da cerimônia pelo professor Dr. Valdir Gonzalez Paixão Júnior, neste ato representando o magnífico reitor da Unesp, professor titular Pascoal Barretti. Senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde. Declaro neste momento aberta a cerimônia de posse de supervisora e vice-supervisora do Centro de Saúde Escola, unidade auxiliar da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, professoras doutoras Paula de Oliveira Montandon Rocama e Dinair Ferreira Machado. Convido neste momento a todos e a todas para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Salve, Brasil, salve,
penso um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, nos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais garrida, teus olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o ávaro que ostentas estrelado, bendinho verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Recebes a justiça clara forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Convidamos neste momento a professora titular Eliana Godifard Cirino, supervisora cessante do Centro de Saúde Escola, para fazer uso da palavra. Nossa, já estou emocionada. Nascer a primeira. Eu chamei a minha fala de discurso de passagem, porque eu sinto que o que a gente está tendo nesse momento é um momento de passagem. Uma passagem com muita alegria. Então, em nome do professor Carlos e do professor Pedro, saúdo a todos os presentes. Eu não sou muito boa para despedidas. Diz uma frase que todos nós conhecemos: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Assim, posso dizer que vivi aqui no Centro de Saúde Escola momentos inesquecíveis, situações inexplicáveis, e conheci pessoas extraordinariamente generosas. Começo minha fala homenageando a todas e todos os trabalhadores da saúde que enfrentaram a pandemia da Covid-19 e a população que sofreu com esse acontecimento no Brasil. Com respeito e admiração, e um maior sincero sentimento de que não precisava ter sido assim. Sabíamos o tempo todo que poderíamos ter feito mais e melhor, em meio à tragédia que vivemos. Bem, foram 8 anos incríveis da minha vida profissional que passei aqui no Centro de Saúde Escola. Cheguei de Brasília, do governo Dilma Rousseff, que já haviam sido 3 anos muito intensos e preciosos, e vim direto para ser supervisora eleita do Centro de Saúde Escola, tendo como vice a professora Ellen Rose e depois a professora Kátia Fonseca. Ao chegar, encontramos as 2 unidades em uma situação bastante precária, dado que a administração anterior da FMB não conseguiu entender o papel do Centro de Saúde Escola para o desenvolvimento da atenção primária à saúde e muito menos a necessidade de investir em suas ações e atividades.
Pelo contrário, o movimento anterior se deu no sentido de reduzir ações e o número de trabalhadores, ou seja, organizar serviços com o mínimo possível de investimento. Havia se instalado o ponto eletrônico para controle dos trabalhadores, o que também gerou muito desgaste e sofrimento para todos. Por meio de um trabalho de gestão compartilhada, ouvindo muitos trabalhadores e buscando tomar as decisões em colegiado, discutindo cada passo com a gestão municipal, levantando dificuldades, encaminhamentos, discutindo cada passo com a diretoria da FMB, discutindo com os representantes da comunidade, pudemos, de certa maneira, reverter o quadro e voltar a propor processos de trabalho inovadores e comprometidos com a qualificação do cuidado. Em 2022, comemoramos 50 anos da fundação do Centro de Saúde Escola de Botucatu, da FMB Unesp. Foram 50 anos de muita vida e trabalho, de muito envolvimento, com muita garra, que tem dado luz, energia e esperança a esse serviço de saúde. Iniciamos as comemorações dos 50 anos em junho de 2022, com a inauguração de nosso Horto Medicinal Mil Folhas, que muitos de vocês participam, na unidade da Vila Ferroviária, e que nos remeteu a ações e atividades de promoção da saúde e de desenvolvimento comunitário e educação popular. E que já anuncio que vale a pena, quem não conhece, ir lá conhecer e talvez tomar um chá de camomila. E foram 8 anos de uma intensidade e de um encontro único, com gente tão gente, que com certeza guardarei para sempre. Cada encontro com cada um que aqui trabalha, com cada um que frequenta esses 2 serviços de saúde. Incríveis, Centro de Saúde Escola da unidade da Vila dos Lavradores e Centro de Saúde Escola da unidade da Vila Ferroviária. Queria agradecer a cada um e a cada uma, nomear cada um, mas as meninas da secretaria me proibiram, dizendo que eu ficaria aqui horas e horas até falar todos os 100 nomes, 100 e pouco, e que ficaria lembrando de cada um. Mas isso está comigo e com certeza eu estou assim, muito grata a todos que aqui trabalharam esses 8 anos. Na verdade, eu sou muito ruim de nomes, e estou sempre esquecendo os nomes e as meninas da secretaria sempre me olhando para eu lembrar o nome das pessoas. Então, talvez fazer esse reconhecimento, lembrar os 100 nomes, me seria muito bom. Bem, e fizemos tantos planos nos primeiros 4 anos, tantas ideias, tantas oficinas, tantas assessorias, e vivemos muitos desafios e intensas dificuldades nos últimos 4 anos. Demos nó em pingo d'água, beliscamos azulejos, pensamos mil vezes que não havia nada que não poderíamos fazer. E fizemos juntas e juntos de tudo que foi possível. E foi lindo, e nos deixou tão unidos. Tivemos que abrir mão da família e de tantas coisas que gostávamos de fazer. A gente não volta para o que vivemos nesses últimos anos, mas talvez hoje saibamos que não tem nada nesse mundo que a gente não possa enfrentar. Deixamos de viver um pouco para estar aqui, ser forte e conseguir, com muita troca de olhares, já que as máscaras nos impediam de enxergarmos a nossa expressão facial, mas conseguimos trabalhar e viver tanta incerteza, tanta dúvida e tanta insegurança. Tivemos muita ajuda da Faculdade de Medicina de Botucatu, da diretoria, de toda a parte administrativa, dos departamentos da faculdade, dos professores da EMIL, da clínica, de outros departamentos, da enfermagem, do Departamento de Saúde Pública, do HC, da reitoria da Unesp, da prefeitura, dos vereadores, da população, da atenção primária e das comunidades. Da comunidade, às vezes com gestos tão simples como
o envio de um bombom para cada um de nós, trabalhadores, com um bilhetinho de amor. Às vezes algum dinheiro para comprarmos material de segurança, e tudo isso nos deu muita força. Perdemos muitas batalhas. A morte de uma trabalhadora de forma trágica e vítima de feminicídio nos marcou profundamente. Perdemos colegas de trabalho, perdemos pacientes queridos, adoecemos e nos reerguemos, perdemos familiares e um pouco da nossa alegria. Queríamos uma atenção primária muito valorizada, viva, e lutamos e lutaremos muito por isso. Marco ainda a presença dos estudantes nas unidades como uma frente de voluntários na pandemia, que significou um processo muito vivo no apoio e no trabalho colaborativo. Mas também a presença de estudantes, residentes, estagiários, sempre. Como uma colega ontem falou na reunião dos professores do IUSC, da nossa interação comunitária. Muito antes da curricularização da extensão, já fazíamos muita extensão na saúde pública. Aliás, 50 anos. Já compreendíamos que, postos em situação de reflexão, os estudantes, os residentes aprendem a partir da sua própria prática de trabalho, a problematizar a natureza dos problemas, compreender os nós críticos como condicionantes, construir explicações, saberes e valores, ajudando a construir os pactos que organizam as ações sobre a realidade de modo mais profissional. Assim, já trazíamos, desde os primeiros momentos da ideia de centros de saúde escola, desde a década de 1960, a educação problematizadora, a educação pelo trabalho, a educação em saúde popular. O Centro de Saúde Escola buscou, nesses anos, readequar todo o processo de trabalho para atender adequadamente os pacientes acometidos pela doença, pela pandemia, nas duas unidades. Infelizmente, no início, o foco não foi as medidas coletivas, e sim a tentativa de garantir apenas a atenção individual para os acometidos pela Covid-19. Com o aumento da capacidade hospitalar disponível, o que nos mostrou claramente insuficiente. Foi possível dialogar com os protagonistas, diretores, prefeitura, outros autores, professores de saúde pública, que trouxeram a proposta de que o enfrentamento e superação da pandemia não se resolveria apenas com abordagens individuais, sendo necessárias ações coletivas, incluindo planejamento, cooperação. Experiências nas comunidades do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e Paraisópolis, São Paulo, foram exemplos exitosos de articulação entre equipes da atenção básica no SUS e população organizada. Assim, fomos nos organizando para ter, durante a pandemia e pós-pandemia, uma atenção primária na nossa cidade forte e valorizada. Sonhamos muito? Sim, sonhamos o tempo todo, pedindo para o mundo não se acabar, para que as novas gerações tenham um mundo melhor, para que as vacinas, a saúde pública, a ciência sejam valorizadas e respeitadas, e para que nosso saber e fazer, aquele de quem está na atenção primária, seja respeitado. Assim, cito Braulio Lessa: sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real, para ser meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio. Não tem graça ser inteiro. O inteiro é o completo, não carece acrescentar. E sem graça é insonso, e não tem por que lutar. Quem é meio é quase inteiro, e o que nos faz sonhar é ser meio. Com certeza, faltou falar de muitos outros feitos,
mas procurei trazer algumas marcas de que foram muito significativas nesses 8 anos de vivência no Centro de Saúde Escola. Vou sentir muita falta de todas e todos vocês. Com certeza, vocês me fizeram uma pessoa melhor. Desejo a Paula e a Dina uma supervisão com muita energia boa, muito entusiasmo, muito trabalho coletivo, muitos sonhos e muita coragem com tantos desafios que temos pela frente para confirmarmos a força e a riqueza de uma atenção primária que qualifica o SUS, que está em rede, que trabalha com o município completamente junto e que precisa assim se desenvolver. Como nos diz Milton Santos, o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente vir a existir. Com certeza, o Centro de Saúde Escola contribui e tem contribuído e contribuirá para um mundo melhor. Obrigada. Por tudo que foi realizado nesses 8 anos, o nosso aplauso à professora Eliana Godfarb Cirino, por favor. E neste momento, eu convido a funcionária Kate Regina Antônio para prestar uma homenagem à supervisora cessante do Centro de Saúde Escola, a professora titular Eliana Godfarb Cirino. Boa tarde a todos. Estou aqui representando, a toda a equipe do CSE para homenagear e agradecer Eliana por esses 8 anos que você esteve à frente liderando essa equipe. Foram anos difíceis, de muitos desafios, mas também de muita conquista, muita resiliência e muito aprendizado. Você deixou a sua marca aqui no CSE com a gente. Eu vou ler a homenagem que nós escolhemos para dizer a você. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Nossa gratidão pela sua coragem, dedicação incansável, generosidade e inspiração. Nossa eterna gratidão a você. E neste momento, a professora doutora Paula de Oliveira Montandon Rocama, supervisora eleita do Centro de Saúde Escola, fará a leitura do termo de compromisso. Ao ser empossada, supervisora do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, assumo o compromisso, juntamente com a vice-supervisora, de zelar pelo cumprimento das normas estatutárias, regimentais e outras normas que venham a serem emanadas dos órgãos superiores na condução de unidade auxiliar, bem como de servir os interesses e colaborar para o desenvolvimento da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista. Muito bem, na sequência, convidamos o professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza para a leitura do termo de posse. Usando das prerrogativas que me foram conferidas pelo Estatuto da Unesp, na qualidade de diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, declaro investidas em suas funções
a professora doutora Paula de Oliveira Montadon Rocama e a professora doutora Edneia Machado como supervisora e como vice-supervisora do Centro de Saúde Escola, Unidade Auxiliar da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, para cumprirem o mandato no período de 20 de julho de 2023 a 19 de julho de 2025. E convido nesse momento o professor Carlos Magno Fortaleza e o professor Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção para que procedam à entrega dos certificados à supervisora e vice-supervisora empossadas. Convidamos a diretora técnica acadêmica, a senhora Silvia Sacramento Araújo Vieira, para o ato de assinatura do livro de posse pela supervisora e vice-supervisora empossadas. Passaremos na sequência aos pronunciamentos. Convido o vice-diretor-presidente da FAMESP, professor Dr. Trajano Sardenberg, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do professor Hugo, que está viajando no dia de hoje. Eu estou representando a FAMESP. Talvez algumas pessoas não entendam direito porque que a FAMESP sempre é convidada aqui no Centro de Saúde Escola. É fácil saber isso daqui. Todo mês, o Conselho de Administração da Fundação faz uma reunião para decidir os rumos, né? O Conselho é o maior órgão dentro da Fundação. E é dirigido pelo diretor da Faculdade de Medicina. A diretora passada, a professora Kika, aqui presente, né? E atualmente pelo professor Carlos Magno. E na tela é sempre apresentado as contas da Fundação. E um dos itens das contas da Fundação chama Centro de Saúde Escola. Todo mês isso é apresentado como que andam os recursos que a Prefeitura, estou vendo a nossa secretária aí, repassa para o Centro de Saúde Escola via Fundação. Então, o braço da Fundação, ele é grande, ele está dentro aqui também do Centro de Saúde Escola. E a gestão desses recursos, feita pela doutora Lidiane e agora pela Paula, pela sua vice, né? Passa pela Fundação. E, inclusive, com a responsabilidade de prestar conta ao término do ano para a sociedade do nosso país, via a Prefeitura aqui representada pelo
nosso secretário. Então, esse é o apoio que eu acho importante que a Fundação faz, sempre fez, e cada vez tem desenvolvido mais dentro do Centro de Saúde Escola. É uma vocação que a FAMESP tem, o apoio para a Faculdade de Medicina, o apoio para o HC e o apoio para o Centro de Saúde Escola. Então é esse apoio, Paula, que eu trago aqui hoje. Então você pode contar com uma fundação, né, na sua gestão. Às vezes a fundação é um pouco chata, porque ela mexe com o dinheiro. Às vezes tem alguns embates. A professora Eliane sabe bem do que eu estou falando. Mas é fácil de resolver esses embates porque o objetivo é o mesmo. Que o Centro de Saúde Escola cumpra com a sua obrigação junto à sociedade brasileira. Como esse objetivo é o mesmo, esses embates, apesar de às vezes serem difíceis, mas a gente sempre acha uma solução adequada. Né? Então é esse apoio dobrado para a nova direção. Saúde todos os colegas que estão na mesa, principalmente o meu amigo Paixão. Eu gosto desse nome, é uma paixão. Ele vem com tudo já, né? Já vem sofrendo. Paixão é sofrimento, né? Mas já vem com tudo, né? Mas representando o nosso reitor, né? Que é da casa. É isso. Parabéns, Eliane, que está saindo. E parabéns aos novos. Obrigado pela oportunidade. Na sequência, eu convido o superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor Dr. José Carlos Souza Trindade Filho, para fazer uso da palavra. Bom, boa tarde a todos. Aqui em nome do Carlos, pelo cumprimentou da mesa, cumprimentar a Kika, procurando só que você estava no exterior, cumprimentar a Kika, a Jaque aí, e cumprimentar a Eliana. Então, em nome do HC, eu trago um grande abraço e, sem dúvida nenhuma, a nossa parceria, viu, Paulo? Pode contar com o HC, você, Adilene, pode contar com o HC na nossa parceria, que é uma parceria antiga. E nós aprendemos muito aqui. Eu queria aqui prestar uma homenagem à Eliana, falar da Eliana que eu aprendi muito com ela, vindo aqui nas reuniões, né, e relembrando do chá, da pipoca, e olhando o quadro dos bairros da cidade, com toda a região e toda a extensão que esse Centro de Saúde Escola tem para a comunidade de Botucatu. Você vendo que não é do bairro, agora a gente sabe que em Botucatu o pessoal do bairro é diferente do pessoal do centro, né? Acho que isso já mudou muito, mas eu sou da época em Botucatu, quem era do bairro, quem era do centro. Eu morei no bairro, depois fui morar lá quase em Rubião, então eu conheço bem essas diferenças. E a extensão que é o Centro de Saúde Escola no atendimento, não só em quantidade, como em qualidade. E sem dúvida nenhuma é muito importante, tá? É muito importante para a cidade de Botucatu. Esse atendimento de qualidade é muito importante para o HC, porque vocês trazem um paciente bem atendido na sua comunidade, o paciente fica na comunidade. Com isso nós temos aqui menor necessidade no Hospital das Clínicas de internações, quer dizer, o paciente é bem atendido, ele tem o seu controle. E 90% das patologias você consegue atender nas unidades básicas de saúde, e com isso você resolve e diminui um movimento enorme no HC. Então, realmente agradecer aí pela qualidade da atenção à nossa população. E também eu fui aluno da casa aqui, né? Eu vi aqui meu professor, Chicão, que eu sou muito fã dele, né? Um dos grandes mestres que muito me ensinou ali em cima nos ambulatórios. Então, eu queria aqui deixar um abraço para o senhor, professor. Muito obrigado. Eliana, muito obrigado. A todos da mesa. Paula, Janaí, pode contar com o HC, por favor, estou à disposição. Tá? Abraço a todos. E na sequência, convidamos a professora doutora Dinair Ferreira Machado, vice-supervisora empossada, para fazer uso da palavra. Boa tarde
tarde a todos e todas. Não vou me alongar muito. Eu queria agradecer, na verdade, né, pelos votos, apesar de ser chapa única, um grande número se comprometeu a estudar e a votar, então é isso. Estar nessa comissão, quando a Eliana me fez o convite, né, para ser vice-supervisora do Centro de Escola, me trouxe 2 sentimentos. Eu fiquei lisonjeada por ser Eliana, né, porque o Centro de Escola é a menina dos olhos da Eliana. Lisonjeada também porque eu tenho um carinho, uma relação afetiva com o Centro de Escola. Eu fiz o aprimoramento aqui, eu utilizo aqui, eu sou da área de abrangência, então fiquei lisonjeada em relação a isso também, como usuária do Centro de Escola e como pessoa que se formou no Centro de Escola, né? Há bem distante, bem faz tempo isso. Então, eu gostaria de agradecer a Eliana pelo convite. Quando a Eliana me convidou, eu não sabia se ela era hater ou se ela era fã. Porque é um desafio, né? E esse é o segundo sentimento, eu me senti desafiada. E na condição que eu tô, eu falei, nossa, tudo bem, vou aceitar o desafio, porque eu gosto do desafio e eu tenho coragem. Então, me sinto encorajada, me sinto lisonjeada e principalmente como sanitarista que sou, trabalhar na gestão, né? Já trabalhei no serviço de saúde, já trabalhei no HC, já trabalhei enquanto assistente social na Secretaria de Assistência, então eu conheço os serviços, conheço a rede aqui em Botucatu, pode dizer que eu conheço. E desafiada no sentido de trabalhar na atenção primária, né? Como sanitarista que eu sou, eu sei que tem desafios da atenção primária, o compreender o modelo, né, e exige muito dos profissionais e da gente. Então, me comprometo a fazer uma gestão compartilhada, uma gestão participativa com você, Paula. E ontem, numa reunião, numa orientação do aluno disse, ele falou assim, e aí, professora, vai ser vice da Paula? Deu match? Deu match. Desculpa aí, viu? Um minutinho. Mas, e eu me comprometo, então, de ser uma gestão participativa com você. Pode contar comigo. Obrigada a todos e todas. E convidamos agora a professora doutora Paula de Oliveira Montandon Rocama, supervisora empossada, para fazer uso da palavra. Prezados presentes, distinta mesa, é com profunda gratidão e sentimento de responsabilidade renovada que hoje me dirijo a todos vocês. Inspirada pela aprovação que recebemos nessa eleição, como a Tina falou, agradeço imensamente cada um de vocês. Permitam-me compartilhar brevemente minha trajetória profissional. Graduei-me em Medicina na Universidade Federal de Goiás e em 93 cheguei em Botucatu para dedicar-me à residência de hematologia. Fiz uma segunda residência logo em seguida de oncologia clínica. Atuei na oncologia do setor de quimioterapia do HC FMB Unesp e na biologia molecular em foco em doenças mieloproliferativas, especialmente na leucemia mieloide crônica. Essa faceta, a minha jornada na área de biologia molecular, concentrou-se no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Atuei por 18 anos, primeiramente na implementação do Laboratório de Biologia Molecular e posteriormente como coordenadora daquele laboratório, que era voltado principalmente para o acompanhamento dos pacientes de transplante de células tronco hematopoéticas. É interessante rever que, mesmo atuando em uma área de alta tecnologia, sempre exerci concomitantemente atividades na atenção primária. Estas que a grande maioria de vocês conhece bem e que hoje é minha prioridade. Minha história no CSE se iniciou em 2001, quando fui contratada como médica. Foi meu primeiro emprego com carteira assinada aqui em Botucatu. Sou muito grata a isso. Em 2006, foi a vez do IUSC, como professora do 3º ano, permitindo-me contribuir ativamente
para a formação de novos profissionais de saúde na atenção básica e onde estou até hoje, incluindo períodos como coordenadora e vice-coordenadora, minha função atual. Em 2015, o matriciamento do Centro de Saúde Escola foi implantado sobre minha responsabilidade e que, assim como o IUSC, inicialmente uma proposta didática experimental e posteriormente foi incorporada oficialmente no currículo do curso de medicina, oferecido hoje ao 4º e 6º ano. Em abril de 2021, como vice-supervisora do Centro de Saúde Escola, pude acompanhar a professora Eliana e aprender muito na gestão do CSE com seus grandes desafios. Nesses últimos 2 anos e meio, destaco alguns marcos. O dia D da vacinação em massa contra a Covid-19, em 16 de maio de 2021, mobilizou toda a atenção primária, os estudantes e professores da Faculdade de Medicina e muitos voluntários. Naquele momento havia medo, preocupação, apreensão. Estava eu no ginásio da Unifac com uma de nossas equipes e foi emocionante ver a gratidão do rosto das pessoas que estavam ali recebendo a vacina. O segundo momento foi o mês de janeiro de 2022, quando a variante Ômicron despontou na nossa cidade. Foi o pico de atendimento do Centro de Saúde Escola na pandemia, com 300 atendimentos por dia de pacientes com sintomas respiratórios agudos. Para vocês terem uma ideia, a média de atendimentos no mês anterior, em dezembro de 2021, foi em torno de 20 pacientes por dia, um mês antes. E chegamos ao momento atual, que é a retomada da rotina, com a necessidade de restabelecermos o cuidado contínuo para os pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, a vacinação de crianças e adultos, e, em particular, recuperar o rastreamento do câncer de colo de útero, que já na pandemia essa rotina foi muito prejudicada. Temos um projeto vigente desde julho de 2022, o Ação IGEA, que já atendeu praticamente todas as mulheres do território do Centro de Saúde Escola que responderam às nossas ligações telefônicas e estavam em atraso com o exame. Foram mais de 99 voluntários, estudantes da enfermagem e medicina da nossa faculdade envolvidos nesse projeto. Hoje, celebramos o início de um novo capítulo, cientes de que a gestão do SUS é um delicado equilíbrio de saberes construídos por meio do diálogo, da interprofissionalidade e da participação da comunidade. Temos o dever de antecipar os desafios de saúde, buscar recursos humanos e materiais e atuar de maneira coletiva para atender às necessidades emergentes. O SUS é dinâmico, a atenção primária é viva e a recente pandemia nos fortalece com a lembrança de nossa união e força de trabalho. Ao falarmos da atenção primária, estamos nos referindo ao propósito do SUS, uma busca contínua e coletiva por saúde melhor e por justiça social. Portanto, não enxergo meu papel como a criação de um legado pessoal, mas sim como a continuidade de um compromisso coletivo. Estou aqui ao lado de vocês para defender os valores do SUS, promover a interprofissionalidade e o trabalho em equipe, destacar a importância da atuação política e sublinhar o papel crucial do Centro de Saúde Escola na formação de estudantes de graduação e pós-graduação, assim como na formação continuada dos profissionais. Por fim, desejo expressar minha sincera gratidão a todos que já fazem parte deste meu percurso, aos meus colegas, à equipe que me conhece tão bem, a valiosa colaboração da reitoria da Unesp, da direção da FMB e todos os seus setores e colegiados, assim como os docentes, corpo técnico e estudantes, a colaboração do HC, da FAMESP, da Secretaria Municipal de Saúde e Educação, da Câmara Municipal e, por fim, em especial, um agradecimento carinhoso à professora Eliana Cirino e aos departamentos de Clínica Médica e Saúde Coletiva. Juntos estaremos focados no sistema de saúde público, inclusivo, resiliente e inspirador,
conto com o apoio e a colaboração de todos vocês nessa jornada. Muito obrigada. Convidamos o vice-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor associado Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, mesa, aos presentes. É um grande prazer poder estar aqui, né? Nós assumimos o cargos da direção e eu a vice-direção da faculdade há cerca de 20 dias, mais ou menos, né? E nesse tempo, um pouquinho antes, na nossa campanha e um pouco antes de assumirmos, em várias ocasiões nós estivemos aqui no Centro de Saúde Escola e sempre com grande prazer, né? E eu vou repetir o que eu disse nas outras vezes que recentemente estive aqui. Esse é um lugar muito importante para a faculdade e pessoalmente para mim, né? Eu fui aluno aqui na graduação, tenho muito carinho e gratidão por esse espaço, né? Falei isso nas visitas que fizemos aqui, um espaço que aprendi muito na pediatria, né? O professor Francisco está aqui, o meu professor também, na clínica médica, na ginecologia. Então, poder, de certa forma, trabalhar aqui novamente, né? Poder contribuir com esse espaço é uma oportunidade muito legal e um desafio muito grande, né? Hoje é um motivo de muita felicidade poder trazer aqui uma notícia boa, né? Que nós concorremos a um edital que foi lançado na transição, né? A professora Kika, a professora Jaque, e já nós demos segmentos a isso, que é um edital que fala sobre a curricularização da extensão, né? Um edital da Unesp, e nós conseguimos grandes conquistas aqui para o Centro de Saúde Escola, que em breve estarão disponíveis, né? Para a infraestrutura, para a melhora do ensino, de graduação, de residência e para atividades de extensão. Então, muito do que a gente solicitou, a universidade nos contemplou com esse pedido, né? Então, é legal trazer boas notícias aí para a futura administração. Gostaria também de parabenizar a professora Eliana, todas as vice-supervisoras que aqui estiveram, né? A professora Ellen, nesse período de 8 anos, a professora Kátia, a professora Paula. Eu já disse isso também em outras ocasiões, vocês venceram desafios muito difíceis, né? Que foi a pandemia, que foi algo que acho que na nossa história nunca existiu um desafio tão grande, né? E o papel que o Centro de Saúde Escola teve para a saúde pública, né, do município e também da região, porque às vezes as pessoas estão por aqui passando e a gente sabe que acabam às vezes sendo atendidas por aqui, né? Então, parabéns e obrigado por esse trabalho, né? E desejar à professora Paula e à professora Dinaí um excelente trabalho e dizer que contem conosco, né, com o nosso apoio e que vai ser um prazer enorme estarmos juntos frente a esse desafio. Obrigado. Boa tarde. E na sequência anunciamos o pronunciamento do diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza. Boa tarde. Eu gostaria de saudar o professor Valdir Paixão, todas as nossas autoridades legislativas, executivas, acadêmicas presentes, nossos colegas docentes, as nossas diretoras recentes cessantes, diretora e vice-diretora Kika e Jaque. Muito difícil, ou poucas vezes me aconteceu estar numa sala onde havia tantas pessoas que contam com meu afeto, minha admiração, como nesta aqui. Também é bastante difícil estar numa sala
em que coisas tão importantes da minha vida aconteceram. Quero dizer que o próprio surgimento da nossa campanha para diretor e vice começou nesta sala, numa reunião de um grupo de pessoas de boa vontade que tinham uma visão de uma universidade comprometida com a sociedade e com o Sistema Único de Saúde. O meu vínculo afetivo ao Centro de Saúde Escola é muito maior e inclui, inclusive, né, uma passagem aqui como médico em 1998, já há bastante tempo, mas que foi extremamente importante para mim naquela época. Ouvindo a professora Paula Alcama falando, eu me lembrei que eu também vim da biologia molecular para a saúde pública. E eu espero que esse caminho possa ser trilhado por vários, porque é um caminho do muito pequeno para o muito grande. Né? No conceito de complexidade, ela aumenta e se amplia cada vez que o elemento humano entra nesse foco. Nós sabemos, isso já foi dito anteriormente pelo Zeca, cerca de 50% das mortes hospitalares se dão pelas chamadas condições sensíveis à atenção primária, aquelas que poderiam ser evitadas se uma atenção básica tivesse sido exercida de forma adequada. Isso é bem identificado no Brasil, mas no mundo inteiro pela Organização Mundial da Saúde, que põe essa ênfase na atenção primária necessária e que, em geral, para a nossa população, muitas vezes para os nossos profissionais de saúde, para os nossos alunos de enfermagem e de medicina, não é tão claro o quanto isso é relevante para que tenhamos uma sociedade mais saudável. O Centro de Saúde Escola, para mim, tem um significado imenso como um símbolo de um espaço de atenção transdisciplinar e como um símbolo de vanguarda em atenção primária no município. Eu, de fato, espero que ao longo desses próximos 4 anos nós possamos ter um diálogo que amplie a área de atuação e, quem sabe, sonhar com o distrito escola. É uma ideia de que nós possamos ter a universidade mais ainda envolvida em pelo menos uma grande área da atenção primária da faculdade do município de Botucatu. Eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho de Eliana, pelo trabalho dos que vieram antes dela, Ellen, o Toninho, que pudemos observar como um espaço muitas vezes uma ação de avanço e outras vezes de grande resistência, quando não havia apoio para a realização de suas vocações. Então, eu considero o CSE, de fato, um marco no município de Botucatu. Eu queria lembrar a todos que o Sistema Único de Saúde é uma das maiores vitórias da comunidade brasileira. Eu dizia o professor Moisés Goldbaum que é um presente que os brasileiros deram a si próprios. Mesmo no pior momento, momento de maior, em que ele foi mais atacado, veio a pandemia e aí o Sistema Único de Saúde se demonstrou absolutamente essencial para evitar uma mortalidade ainda maior. E dentro desse do Sistema Único de Saúde, unidades como o Centro de Saúde Escola, que realizou uma série de medidas que nós sempre, no passado, teorizávamos, mas raramente víamos, como vacinação em período fora do horário comercial, como assistência ampliada para as pessoas com síndrome gripal. Então, é desnecessário dizer a importância que o CSE teve ao longo desses anos tenebrosos que nós vivemos. Mas não é demais lembrar que nós continuamos com essas instituições públicas sob ataque. Então, não só o SUS, aqui relembrando o nosso ex-ministro Ricardo Barros, que disse que o SUS era uma loucura de ideólogos, isso está na Folha de São Paulo, como lembrando que nesta semana nós temos a apresentação
de um projeto de lei na Assembleia Legislativa propondo a cobrança de mensalidade nas universidades públicas estaduais paulistas. Esse ataque é contínuo. Se nós não tivermos uma ação imediata e principalmente se não mostrarmos à população aqui vem o SUS, aqui vem a universidade pública e gratuita, nós certamente um dia sucumbiremos a esse rolo compressor, né, do que chamo com um imenso eufemismo de austeridade. Tendo dito isso, eu quero saudar a Paula e a Dina, que assumem, embora já estivessem extremamente envolvidas aqui, mas assumem essa gestão, e eu tenho certeza que com não só o desafio de tomar o bastão da Eliana e correr adiante, mas de fazer crescer ainda mais a relevância do CSE no nosso município. Agradecemos por toda a ajuda que temos tido na formação dos nossos alunos, dos nossos residentes, dos nossos pós-graduandos, e assim como o professor Pedro nos deu essa boa notícia, saibam que vocês vão estar sempre como uma prioridade em todos os editais, em todos os momentos que pudermos contribuir para o crescimento. Dito isso, eu desejo a todos vocês uma ótima gestão e que nós possamos ter o Centro de Saúde Escola cada vez mais presente no nosso município. Muito obrigado. E anunciamos o pronunciamento do professor Dr. Valdir Gonzalez Paixão Júnior, neste ato representando o magnífico reitor da Unesp, professor titular Pascoal Barretti. Boa tarde a todos. Peço a licença para falar do lugar no qual me encontro, para não ter que mobilizar a mesa, a hora composta. A todos os integrantes, os meus cumprimentos, ao professor Dr. Carlos Magno, ao professor Dr. Pedro Luiz Toledo, minha saudação especial à professora doutora Paula Ucama, à professora doutora Dinair, também cumprimento o Dr. Marcelo Laneza Felício. Toda vez que eu olho para você, eu vou falar secretário municipal de saúde, me vem à mente educação. Tome isso de minha parte como ato falho. Professor Dr. José Carlos Trindade, meu amigo professor Trajano, autoridades políticas aqui presentes, cumprimento os vereadores Lelo e também a vereadora Rose, a todos os servidores, funcionários, profissionais, amigos, familiares, representantes da comunidade, alunos, enfim, a todos aqueles que fazem parte dessa Casa do Bem. Demais autoridades, senhores e senhoras, sobre mim recaiu a incumbência e concomitante privilégio de representar nesta cerimônia o magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, professor doutor Pascoal Barretti, que por justificadas razões não pôde se fazer presente. Espero fazê-lo a contento e de antemão aviso a todos que não sou dado a longos discursos. Feliz a cidade que pode abrigar em seu meio um centro de excelência e de relevantes serviços assistenciais e de saúde, como os oferecidos pelo Centro de Saúde Escola. Serviços estes que contam com contra todo descasos vivenciados pelos brasileiros na área de saúde em história política recente de nosso país, nos mostram que é possível cuidar e se importar. Mais do que isso, acolher e responder às demandas daqueles atendidos que desde os idos dos anos 70 que chegam em busca não somente do tratar a doença, mas do alívio da dor e do sofrimento, gente esperançosa, do desfrute dos dias mais promissores, com certeza gente em busca de qualidade de vida. Não, este não é, com certeza, um artifício retórico desse que vos fala. Apropriei-me dos dados, que creio atualizados, de que 30% da atenção básica do município
de atenção à saúde em todas as faixas etárias. Atenção básica passa por aqui. Grandeza, grandeza de propósito, mas acima de tudo, grandeza de espírito humanitário, de respeito à vida e à dignidade humana. O que me fez lembrar o filósofo Kant: o ser humano é digno, as coisas são úteis. Alongar-me em descrever a estrutura desta casa de bem, seja no tocante à pesquisa, ensino, assistência, com seus mais quase 100 dedicados profissionais, abnegados com certeza de todas as áreas ou de áreas diversas, e dos mais de 1.200 alunos e estagiários que por aqui passam anualmente, levar-me-ia com certeza a tautologia e uma verborragia enfadonha. Meu sincero reconhecimento e respeito aos que aqui labutam diariamente. Cara professora Eliana Cirim e respectiva equipe censante, dúvidas não pairam de que há um trabalho com competência e excelência que fica. De alguma forma, acredito eu, professor, nosso legado sempre nos eterniza. Lição que aprendi de uma Cecília, não uma Cecília qualquer, a Cecília Meirelles, e que eu gostaria que você levasse. As coisas acontecidas nesses últimos 8 anos, mesmo longe, ficam perto para sempre em muitas vidas. Sua marca está em muitas pessoas que nestes 8 anos por aqui passaram com certeza. Caríssimas professoras, doutora Paula, doutora Dinaíra, ora empossadas nas funções de supervisora e vice-supervisora deste centro. Parabéns, meus parabéns por essa nova etapa em suas vidas. O que dizer então? Os desafios são enormes, o legado recebido é evidente. O horizonte que se descortina é inevitável.